Bem-vindo, caro internauta. Em abordagem vamos falar sobre o referendo decorrido na Escócia. O que aconteceria se o Sim ganhasse? Mais de 4 milhões de pessoas na Escócia foram registadas para votar no referendo da independência na última quinta-feira. Moradores com mais de 16 anos foram responder sim ou não à pergunta: a Escócia deve se tornar um país independente? Caso o sim triunfasse, começaria um processo que dentro de ano e meio implicaria o desaparecimento do Reino Unido na sua forma atual e no surgimento de uma nova nação da Europa. Desde o papel da rainha, as forças nucleares, passando pela política de migração, tudo seria submetido a uma redefinição. Diante de tal cenário, a BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC, discutiu questões chaves trazidas à tona por uma Escócia independente. Como e quando seria declarada a independência? A data proposta seria de 24 de março de 2016. O objetivo seria ter tempo suficiente para negociar questões chaves com o governo de Londres. Por sua vez, o prazo permitiria que as eleições para o Parlamento escocês, marcadas para 5 de maio de 2016, pudessem se tornar o primeiro grande sufrágio de um Parlamento independente. Os defensores do sim diziam que 18 meses são um período razoável e sugeriam que nem tudo deve ser decidido antes da declaração da independência. Baseavam-se no exemplo da República Checa e Eslováquia, onde muitos pormenores foram finalizados após a separação. O que aconteceria com a bandeira? A atual bandeira britânica, conhecida como Union Jack, combina as cores dos 3 santos padroeiros da Inglaterra, Escócia e Irlanda. O Flag Institute, uma organização cultural, afirma ter recebido muitas propostas para uma nova bandeira. Alguns sugeriam, por exemplo, incorporar o símbolo do dragão de Wales após uma eventual separação da Escócia. Mas a ideia de exibir em destaque um símbolo prezado por 3 milhões de galeses provavelmente não agradaria 53 milhões de britânicos. Responsável pelo registro oficial de símbolos heráldicos, o Colégio de Armas disse que tecnicamente não seria necessário mudar a bandeira, caso a rainha, como propunham os defensores da independência, continue a ser a chefe de Estado de uma Escócia independente. Como chamar o Reino Unido? A Grã-Bretanha, que juntamente com a Irlanda do Norte forma o Reino Unido, ficaria certamente menor, uma vez que a Escócia perderia 5,3 milhões de habitantes, ou 8% da sua população total, além de cerca de 30% do seu território. O nome de um futuro Reino Unido sem a Escócia seria uma das questões mais controversas, mas especialistas diziam que seria provável que o nome continuasse o mesmo, embora na percepção internacional o termo adquire uma nova conotação, um país com menos influência global ou uma Little Britain. Outra questão muito badalada era se a Rainha Elizabeth II do Reino Unido continuaria a ser a Rainha da Escócia independente. No seu livro branco, um compêndio que reúne as diretrizes de uma futura Escócia livre, os defensores da separação sugeriam que Elizabeth II se torne chefe de Estado da pertença à nova nação, o mesmo papel que a monarca desempenha, por exemplo, no caso do Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Se isso definitivamente acontecesse, Elizabeth II não iria deixar a sua residência de verão, o Castelo Balmoral, ou sua residência escocesa oficial, o Palácio de Holyrood, em Edimburgo. Mas é possível que o futuro Parlamento passe a incluir partidos que se opõem à monarquia e, eventualmente, o país se torne uma república. Escócia e Inglaterra tiveram a mesma monarquia desde James VI da Inglaterra, conhecido na Escócia como James I, herdou o trono inglês em 1603. Um século depois, pelo chamado Act of Union, a União do Acordo, o Acordo de União de 1707, os dois países selaram uma política. Qual seria a moeda da Escócia independente?
O líder escocês Alex Salmond, chefe do executivo do país e líder da campanha do Sim, disse que a Escócia continuaria a usar a Libra como moeda oficial, embora funcionários do alto escalão de Londres rejeitassem esta possibilidade. Na eventualidade de a Escócia continuar a usar a Libra como moeda, como outras nações usam o dólar norte-americano, as autoridades de Londres advertiam que não levariam em conta as necessidades da Escócia na hora de desempenhar a política monetária. Outra possibilidade seria adotar o euro, mas isso faria com que as taxas de juros, a regulação financeira e as políticas fiscais provavelmente seriam ditadas por entidades externas. Em qualquer caso, a União Europeia não confirmou quando admitiria a Escócia como membro caso o Sim vencesse. Outros diziam que a melhor opção seria uma nova moeda escocesa, mas alguns especialistas alertavam que levaria de 5 a 7 anos para implementar um novo Banco Central escocês. O que aconteceria com o petróleo? De acordo com Salmond, a Escócia independente teria receitas de até 13 bilhões de dólares com o petróleo, já que as reservas de petróleo no Mar do Norte eram vistos como a chave para garantir uma economia viável após a independência. Na sua campanha pelo Sim, Salmond disse que o país teria uma renda futura em torno de 13 bilhões de dólares para o biênio 2016-2017. Ainda assim, a grande questão é quanto mais petróleo existe nos poços escoceses. O governo regional estima que as reservas sejam de 24 bilhões de barris do fundo do mar. As estimativas são baseadas em estudos de Alex Campbell, especialista em petróleo da Universidade de Aberdeen. No entanto, projeções de outros especialistas são menos promissoras e calculam as reservas em 15 milhões, avaliação compartilhada pelo presidente da anglo-holandesa Shell, Ben van Beurden. As grandes empresas vão onde as geologias e os incentivos fiscais são mais atraentes. Dadas as perspectivas limitadas de novas descobertas no Mar do Norte, muitas empresas poderiam concentrar-se em países como Angola, Brasil e Golfo do México. Deste modo, evitar a saída das empresas de petróleo seria um dos maiores desafios de uma Escócia livre no campo econômico. E o que aconteceria com a fronteira entre a Inglaterra e a Escócia? Outra das inquietações de muitas pessoas pelo mundo é relativa à fronteira. Nesta perspectiva, as autoridades escocesas propunham um acordo de fronteiras abertas, como o que existe atualmente na Irlanda, porém é difícil imaginar que o governo de Londres aceitaria um acordo com um país que defende uma política sobre migração substancialmente diferente. Enquanto o governo britânico procura restringir novos imigrantes, Alex Salmond dizia que defenderam um aumento líquido do número de imigrantes de 24 mil pessoas por ano se a Escócia passasse a fazer parte da União Europeia e aprovasse o Acordo de Schengen, da livre circulação de pessoas para todos os europeus. Seria provável que o Reino Unido quisesse implementar controlos de fronteiras com um novo país vizinho. O que aconteceria com a ONU, União Europeia e OTAN? Segundo analistas internacionais, sobre o referendo à independência, poderia dificultar a adesão à União Europeia e reduziria a importância do Reino Unido na OTAN e na ONU. Aliás, atualmente o Reino Unido faz parte da ONU, da União Europeia e da OTAN. É quase certo, segundo especialistas, que a Escócia independente faria parte da União Europeia, mas advertiam que o processo não seria fácil ou rápido. No entanto, a acontecer, o novo país deveria solicitar a sua adesão, o que exigiria a aprovação e ratificação pelos parlamentos dos outros 28 países membros. Alguns analistas previam que os países com movimentos separatistas, como a Espanha e Bélgica, poderiam dificultar o processo. Todos os novos membros também deveriam se comprometer a adotar o euro, o que impediria uma união monetária com o resto do Reino Unido. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse à BBC que seria extremamente difícil, se não impossível, a Escócia aderir à União Europeia. Em relação à OTAN, o quadro é ainda mais complexo.
uma Escócia independente deveria solicitar formalmente a sua integração à aliança, o que poderia levar 2 a 3 anos. Mais problemático, porém, é que, como membro da OTAN, a Escócia deveria aceitar a política da organização sobre a questão nuclear. Mas o Partido Nacional disse que com uma vitória do sim, Londres teria de retirar o programa Trident do seu território, o mais caro projeto de defesa do Reino Unido, que inclui 4 submarinos de mísseis nucleares. A base do programa Trident está em Clyde, na costa oeste da Escócia. Outra questão espinhosa é o assento permanente do Reino Unido no Conselho de Segurança da ONU. Uma potencial divisão do Reino Unido poderia se tornar um argumento para potências emergentes como o Brasil e a Índia discutir novamente as posições com poder de veto na organização. O que aconteceria com as Forças Armadas? O Partido Nacional Escocês, SNP, previa um processo gradual para formar as suas próprias Forças Armadas, que contariam com 15 mil membros efetivos e 5 mil reservistas. Os planos também incluíam uma nova sede para as Forças Armadas Escoceses na base naval de Faslane. O SNP diz que com um orçamento superior a 3 bilhões de dólares, equivalente ao da Dinamarca, o novo país poderia desempenhar um papel importante em missões de paz semelhante realizado por tropas dinamarqueses na Líbia. O que aconteceria com a BBC na Escócia? Caso a Escócia optasse por independência, a BBC seria desmembrada. As interrogações sobre a divisão não param por aqui. O governo escocês propunha um acordo sobre o qual uma nova emissora nacional, a SBC, ou a Scottish Broadcasting Service, incorporaria os ativos e os funcionários da BBC na Escócia, além de manter uma parceria com a emissora que lhe daria origem. A ACBC receberia os mais de 400 milhões de dólares pagos anualmente por moradores escoceses no chamado License Fee, o imposto que incide sobre todas as famílias britânicas que têm uma televisão e financia a emissora pública. É provável que, segundo especialistas, se chegasse a um acordo pelo qual os escoceses iriam continuar a pagar o license fee, mas o governo escocês desembolsaria um valor extra para ter acesso a toda a programação da BBC em televisão, rádio, internet e serviços digitais. Reiteramos a promessa de voltar na próxima edição com mais um tema do seu interesse. Até lá, fique bem.